galerinha, chegou a hora da gente revisar a nossa aula 10.1, porque essa é a nossa aula 10.2. Galera, presta atenção que a gente já está aí a meio passo de quê, professora? Da nossa avaliação da unidade 1. Você pensa que vai ficar aí só me observando? Você tem que ter aí, ó, a troca, tá bom? E aí, ó, eu já falei na uma das aulas aí anteriores, né? Que se você tiver uma dúvida, não tem problema. Pode falar para o seu professor presencial, para ele... Eita, rapidinho, né? Porque a hora da revisão é pouco tempo. Para ele mandar o feedback para a gente, que a gente tem maior prazer de atender você, tá bom? Mas vamos lá para nossa revisão? Joga no quadro Lobinho. Aula 10.2, Reinos dos Seres Vivos, parte 2. Olha lá, os Reinos dos Seres Vivos, parte 2. Que reinos, professora, a gente trabalhou aqui? O reino fungi e o reino plantais, exatamente. Dentro do reino fungi a gente vai ter um aglomerado de organismos coloridos, diversos, e que são os únicos heterótrofos por absorção. É isso mesmo. Como assim, professora? Eles precisam extrair da natureza o alimento que eles precisam para sobreviver. E como que eles fazem isso? Através das suas hifas, né? E normalmente eles vão se utilizar de organismos já que faleceram, estão mortos. Então eles são classificados aí como organismos saprófagos, tá bom? E quem são eles, professora? Bolores, os mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos. Então, a gente tem alguns que são indesejáveis, aqueles que aparecem nos nossos alimentos, os bolores, aqueles que apresentam aí nas infiltrações, os mofos vão radiando tudo, né? Aí tem que raspar, tem que dar aquele trabalho, né? Mas, gente, é infiltração, né? Então, quem tem que dar um jeito é você mesmo, porque infiltrou, eles têm umidade, tem um calorzinho, os fungos começam a se proliferar através dos esporos, tá bom? E, lógico, também tem aquela contribuição comestível palatável, que são os nossos cogumelos aí, que são utilizados aí na alimentação, tá bom? Pronto, saprófilos a gente já falou aqui. E a gente falou também do reino plantae. Dentro deste grupo, nós vamos encontrar organismos pluricelulares, ou, portanto, perceptíveis a olho nu, tá? Aqui no reino fungi, lá no reino fungi, que a gente acabou de ver, eles são, não dá para perceber os esporos, assim, né? Eles são, é muito pequenininho. Mas a gente sabe da existência deles no ar, então por isso o alimento tem que estar bem acondicionadinho, o local onde você vai colocar o alimento bem higienizado, tá bom? Não vai reutilizar outros vasilhos, porque eles podem já estar contaminados, já pode estar com a presença de esporos, e aí eles vão encontrar o alimento, você pensa que está protegendo o alimento, aí os esporos estão lá dentro de, oba, alimento grátis, entendeu? Então tem que se tocar, tá? E aí, nós vimos que dentro deste reino plantae nós temos dois grandes grupos, os criptógamos e... que são descriptógamos, que são aqueles que não têm sementes. Então, nós vamos encontrar as pteridófitas e as briófitas, ou seja, aquelas que não têm, as briófitas, não apresentam o quê? Vasos condutores. E as pteridófitas têm já, professor? Tem, tá? Então, nós vamos começar a desenvolver aí. E as briófitas não têm raízes, caules verdadeiros, eles vão ter filóides e rizóides, tá? E nós vamos ter o outro grupo, que são as fanerógamas, que têm já as sementes, né? São, então, no caso, as angiospermas e as gimnospermas, vindo primeiramente os gimnospermas, depois as angiospermas. Aqui no grupo das gimnospermas, nós vamos encontrar vegetais que apresentam as sementes, né, que vão ter os estróbilos, né, são estruturas diferenciadas, tem as folhas, tudo direitinho. Já no grupo das angiospermas, você vai ter todas as estruturas de um vegetal, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, flor, fruto e fruto. Pronto. Foi certinho, raiz, caule, folha, flor e o fruto. Tá bom? É isso aí, galera. Se você quiser detalhar um pouquinho, mas a gente na prova, a gente não vai aprofundar, como eu falei para você. A gente não vai aprofundar tanto, não, dentro de cada um desses grupos que depois vocês vão ver mais detalhadamente. Nessa aula, só um panorama geral, tá bom? Eu te aguardo, então, aliás, eu deixo você aí com a sua atividade. Já já a gente retorna, tá bom? Beijo.
É isso aí, galerinha. Chegamos aqui para a gente responder juntinhos as questões que foram selecionadas para essa aula, que é a aula 10.2. Nós estamos seguindo normalmente o padrão aí de 5 questões por atividade, né? Por aula, tá? Pode ser que você encontre aí no meio do caminho 8 questões, 7 questões. De vez em quando a gente faz isso também na NBAZ, né? Joga umas questões a mais aí, você pensa que terminou e a gente vem de surprise. Pois é. Mas olha só, você conseguiu responder tudo tranquilo? Sem maiores dificuldades aí? Mas vamos lá então trabalhar, porque tem sempre alguém, né, que a gente precisa estar ali dando esse suporte, ó, entendeu? Hoje que eu estou com os pensamentos aflorados aqui. Vamos lá então para a nossa questão de número 1. Um monte de coisa passando na cabeça, ainda nos. Bora, questão 1 diz o seguinte. Antigamente, gente, os fungos eram incluídos no grupo das plantas. Mas em relação a estas, a forma de nutrição entre esses seres vivos, ela é bem distinta. Deixa eu vir para cá. Ó. Vem para cá, diretor. Isso. Quando a gente fala de um ser vivo, uma das coisas importantes, tá? Aonde esse ser vivo está presente. Onde eu observei. Ponto 1. Para ele estar naquele ambiente, algo o chamou a atenção, né? Ele está ali por algum motivo. Ou para se reproduzir, ou para se alimentar. São dois recursos muito importantes para cada ser vivo. Obtenção de alimento e a reprodução em si, tá? Que pode ser, que a gente sabe, assexuada, professora, sem produção de gametas, e assexuada, que é com produção de gametas. Então, eu vou observar esses fatores, onde eles estão, o que eles estão fazendo, porque eles estão ali, né? Enfim. E aí essa questão da nutrição é importante ter o conhecimento, tá? De que existem 4 tipos de processos metabólicos. 4 tipos de processos metabólicos, tá? 4. Processo de fermentação, quimiossíntese, fotossíntese e respiração. Tudo bem? Evolutivamente, né? Cada um deles vai disponibilizando maior quantidade de energia. Por que que nós nos alimentamos? Nu e cruamente, biologicamente falando, para obter energia, tá? E essa energia ela é necessária para a gente produzir aí as nossas estruturas, nos desenvolvermos, repormos células, e aí tem uma infinidade de situações que envolvem essa energia, tá? Então, a gente vai em busca de... Então, que grupo de ser vivo eu estou tratando? Para eu identificar certinho de que forma que ele vai obter esse alimento. Eu estou falando sobre os fungos. Como é que os fungos obtêm alimento? Eles são o quê dentro da classificação de obtenção de alimento? São autótrofos ou são heterótrofos? Então, estão vendo como é que uma coisa vai ligando à outra? Aí você vai lembrando disso e vai lembrando dos processos, vai lembrando do que cada grupo vai utilizar para essa obtenção de energia. E aí vai clareando a sua mente, tá bom? Então, eles vão buscar alimento de que forma? Eles são classificados como que? Autótrofos ou heterótrofos? E como autótrofos, eles podem realizar somente quimiossíntese ou fotossíntese. E como heterótrofos, eles vão realizar fermentação ou respiração. Tranquilo assim, tá bom? Joga lá para mim de novo, diretor. Então, a forma de nutrição entre esses seres vivos ela é bem distinta. Entretanto, eles foram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de quê? Nós estamos falando de quem? Fungos. Tudo bem? Eles eram incluídos nos grupos das plantas. Por que eles eram incluídos no grupo das plantas? Vem para cá de novo. Olha só.
Quando a gente encontra um fungo, por exemplo, naquela imagem que a gente mostrou para vocês lá da véu de noiva, que a gente chama, né? Que ele vai se desenvolvendo ali no solo. Então, quando a primeira vez que eles fizeram observação, isso há muito tempo atrás, galera. Quando eles fizeram observação do fungo desse tipo, ou dos cogumelos, né? Dos orelhas de pau, tudo, enfim, eles ficaram olhando e falaram, rapaz, tá desenvolvendo no solo, tá crescendo ali. E aí, eles pensavam que eles eram como os vegetais, tá? Que precisavam ter o suporte, as raízes, né? Imaginava-se que tinha. Então, a partir do momento que eles descobriram como que eles obtinham o alimento, eles falaram, caramba, não é vegetal não dá para agrupar aqui no vegetal não. Primeiramente porque foi descoberto que eles não eram seres clorofilados. Aí já descartou essa possibilidade de serem autótrofos, né? Então joga lá para o quadro de novo. Então eles eram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de quê? Mitocôndrias. Então vamos lá. Os fungos e as plantas. Os fungos e as plantas, elas são eucariontes, perfeito? Se são eucariontes, apresentam o quê? Um envoltório protegendo e abrigando seu material nuclear. E tem diferentes organelas, que a gente chama de organelas citoplasmáticas, tá? Tanto fungos quanto as plantas têm toda essa estrutura. E dentro delas, nós vamos ter a presença de mitocôndrias, tá? Assim como nós também temos nas plantas mitocôndrias e nos fungos também, tá? B, clorofila. Pronto. Já matou a charada aí, tá? Plantas têm cloroplastos além de mitocôndrias e dentro desses cloroplastos eles vão abrigar o quê? A clorofila, que é o pigmento. Os fungos têm? Não, porque eles não são autótrofos, eles são heterótrofos, tá bom? E as plantas são autótrofos. Tudo bem? Já tem um gabarito aí. A C, citoplasma, todos eles têm célula, tem que ter citoplasma. Núcleo celular, também ambos têm, portanto são eucariontes. E membrana plasmática, toda célula tem. Tudo bem? Então, gabarito aí, letra B. Essa tava dada, né, galera? Tá tranquila. Vamos lá, então, para a questão de número 2. O reino fúngeo inclui um grupo bastante numeroso, estimado ser cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente onde exista umidade. Então, tem que ter umidade. Um dos requisitos para a presença de fungos. Tem umidade? Se a umidade começa a ficar muito grande, começa a prestar atenção, porque você pode ter o desenvolvimento de um fungo aí. Denominados de fungos. Os fungos são seres heterotróficos, que significa o quê? Poxa, que significa pela clorofila produzem o alimento. Não, porque eles não têm clorofila, portanto eles não são autotróficos, né? Não são heterotróficos. Então nem tem clorofila. B, pela fotossíntese também vou descartar, porque eles não são autótrofos. C, pela quimiossíntese produzem o próprio alimento. Gente, eu falei para vocês os processos metabólicos, né? Os autótrofos realizam ou fotossíntese ou quimiossíntese, mas não estamos tratando desse organismo, nós estamos tratando dos fungos que são heterotróficos. D, não sintetizam o próprio alimento. E E, não precisam de alimentos para sobreviver. Os organismos heterotróficos precisam de alimento do meio ambiente externo, precisam de alimento externo, tá? Eles não conseguem sintetizar seu próprio alimento, por isso eles precisam de alimento que eles vão extrair aí da natureza. Então, o nosso gabarito, letra D. Tudo bem? Perfeitinho?
Vamos para a terceira questão. Um grupo de estudantes participando de uma aula de campo. Olha lá, essa é legal. Então lá, professor, aula de campo, precisa sair da escola, precisa de ônibus. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter uma área aí muito linda, maravilhosa ou próxima da sua comunidade, que eu sei que tem. Tem uma escola, não vou lembrar onde que era. Sei que os meninos mostraram, ano passado foi ano atrasado, que eles fizeram uma aula externa, né? Não foi uma aula de campo, mas falando externa, tinha um igarapé próximo ali, eles saíram, fizeram a aula e depois, é óbvio, aproveitaram a natureza, então mais do que certos, né? Então, vamos dizer que você saiu para essa aula aí, como professor de biologia, para observar os tipos de adaptações vegetais, né? Ok. Tipos, a observação da aula era o quê? O objetivo da aula? Observar as adaptações vegetais. Tudo bem? Ao chegar ao local, uma aluna curiosa como a Giovana, olha lá, a Giovana chegou lá e a Giovana fez a seguinte observação. Depois vocês vão conhecer lá nos meus status a Giovana. A Giovana chegou lá e fez uma observação de que havia uma espécie de pequeno porte, semelhante a um tapete, sobre toda a superfície em que eles estavam ali, né? Afirmou, portanto, olha lá, realmente é uma aluna do nível da Giovana, porque a Giovana gosta, né? Afirmou ser uma criptógama, ou seja, dentro do grupo das criptógamas, tá? Aí eu já tô dando a resposta, né? Mas beleza. Aí a pergunta é, que característica levou a dar esta afirmação? O que é o grupo criptógama dentro do reino Plantae? São as plantas que não têm sementes, né? E dentro desse grupo nós vamos ter somente dois, as briófitas ou as pteridófitas. Mas como ele está falando aqui, descreveu que são plantas com pequeno porte e que formam um tapete, a gente está falando das briófitas, né? E aí, ó, a resposta tem que ter aí algumas palavras-chave, né? Devido ao fato de a estrutura reprodutiva ser escondida, né? Ou seja, sem sementes, além do pequeno tamanho. E por que é mesmo, professora, que eles não têm esse pequeno porte? Devido à ausência dos vasos condutores. Lembra lá do exemplo, baldezinho passando de mão a mão para encher caixa d'água? Perfeito. É isso aí, galera. Vamos para a próxima. Os vegetais, juntamente com outros seres clorofilados, são produtores de matéria orgânica, que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, participando dessa forma da decomposição da matéria orgânica, juntamente com os fungos. Liberação de gás oxigênio através da respiração, até podia ser, né? Liberação de oxigênio, mas através da respiração, não. Base da cadeia alimentar e fornecendo energia aos consumidores primários? Ok, sim, os vegetais fazem parte da base da cadeia alimentar e sim produzem energia para os consumidores de primeira ordem, né? Ou os primários, mas também para os secundários, terciários e tudo, né? De cadeia alimentar, como consumidores secundários, não. Classificação onde também estão as algas e os classificação onde também estão as algas protistas. Gente, protista e reino protista e reino Plantae são distintos, né? Então, nosso gabarito, letra D. Letra C, tá? Perfeito. Vamos para a nossa última, decolando para o futuro. Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto... Podem causar doenças chamadas micoses? Sim, tá? Desempenham um papel fermentativo? Sim. Produção autotrófica? Não. De substâncias orgânicas. Alguns produzem antibióticos? Sim. E participam na formação de líquens? Ok, então nosso gabarito letra C, né? Não são autotróficos e sim heterotróficos. Galera, finalizo aqui mais um momento com vocês. Já tô com saudade, mas daqui a pouco a gente se vê em outra aula. Beijo grande, tchau!